Ela é surda, por isso vou cobrar menos por ela. Carla Rossi tomou mais um gole descuidado da garrafa que segurava e depois apontou com a cabeça para a própria filha, como se estivesse discutindo o preço de algo que já não queria mais. Helena estava ao lado dela, cabeça baixa, mãos entrelaçadas, em silêncio. Mas tinha entendido cada palavra. A pequena agência de empregos domésticos pareceu congelar ao redor delas. Uma mulher com um formulário na mão parou de escrever. Alguém perto da entrada se virou para olhar. Até a atendente atrás do balcão pareceu constrangida. Carla percebeu. Simplesmente não se importou. O álcool já tinha amolecido seus movimentos, soltado sua língua e tirado o pouco de vergonha que ela talvez tivesse trazido pela porta naquela manhã. Ela segurou Helena de leve pelo braço. Olha para ela. Helena levantou a cabeça. 24 anos. Cabelo escuro preso simplesmente atrás, um cardigã barato abotoado sobre uma blusa lisa e um rosto que seria difícil de ignorar se ela não estivesse tentando tão desesperadamente desaparecer. Carla sorriu para a mulher atrás do balcão. Ela cozinha, ela limpa, ela lava roupa, dá alguma coisa uma vez para ela e ela nunca esquece. A atendente hesitou. Mas a senhora disse que ela não ouve? Carla ergueu a garrafa de novo. Não direito. Depois riu. Por isso ela é perfeita para gente rica. Os olhos de Helena foram até a boca da mãe. Carla continuou. Ela não vai escutar os segredos de vocês. Não vai fofocar sobre a família de vocês. Podem gritar pela casa inteira que ela não vai incomodar. Mais um gole. Mais uma risada. Depois veio a frase que Helena já tinha visto nos lábios da mãe vezes demais. Ela é quebrada, mas é útil. Helena baixou o olhar. Não porque concordasse, mas porque às vezes, dignidade significa não deixar que gente cruel veja as próprias palavras machucando você. Ela tinha perdido a maior parte da audição depois de uma doença na infância. Desde então, as pessoas confundiam silêncio com ignorância. Falavam livremente perto dela, debochavam quando achavam que ela não estava olhando, mentiam com a voz enquanto diziam a verdade com o rosto. Então Helena tinha aprendido a observar lábios, mãos, olhos, postura, um engolir nervoso, um olhar rápido para a saída, o pequeno movimento dos dedos de alguém antes de fazer algo que não queria que outra pessoa notasse. Helena não ouvia o mundo como todo mundo, mas tinha passado 17 anos aprendendo que existia muito mais no ato de escutar do que apenas som. Carla puxou-a de repente para mais perto. Preciso do dinheiro hoje. A atendente franziu a testa. Dona Carla, isso aqui é uma agência de empregos. A gente coloca trabalhadoras. A gente não... Então coloca ela. O sorriso de Carla sumiu. Quem pagar o que eu devo pode ficar com ela. O rosto de Helena mudou. Só um pouco. A mãe já tinha ameaçado isso antes. Em brigas, em noites de bebedeira, sempre que os credores batiam à porta. Mas dessa vez Carla realmente a tinha levado a algum lugar e Helena entendeu o que aquilo significava. A mãe não estava procurando trabalho para ela. Estava tentando se livrar dela. Então a porta da frente se abriu. Helena não ouviu. Ela notou todo mundo. Era assim que sempre sabia que alguém importante tinha entrado num ambiente. As pessoas mudavam antes mesmo de homens poderosos precisarem se anunciar. A atendente se endireitou. Um homem perto da janela se afastou na hora. Outro baixou os olhos, e 2 homens enormes de terno preto apareceram perto da entrada. Então Dante Moretti passou entre eles, alto, ombros largos, terno preto sob medida, camisa branca levemente aberta no colarinho, cabelo escuro penteado para trás, um relógio que provavelmente custava mais do que tudo que Helena possuía. Mas nada disso explicava porque a sala inteira tinha esquecido como se comportar naturalmente. O nome dele explicava. Dante Moretti, 36 anos, chefe da família Moretti. Um homem cuja influência ia de negócios legítimos no centro de São Paulo até lugares que gente respeitável fingia que não existiam. Havia políticos que retornavam as ligações dele antes de retornar as das próprias esposas, empresários que ficavam nervosos quando os carros dele apareciam na frente dos escritórios, e inimigos que tinham aprendido que Dante Moretti raramente precisava levantar a voz 2 vezes. Mas dinheiro e medo não tinham dado a ele tudo. 3 anos antes, a morte tinha entrado na família dele,
e algo dentro de Dante aparentemente tinha morrido junto. Desde então, ele tinha ficado mais frio, mais reservado, mais perigoso e dolorosamente sozinho. Dante não tinha ido até ali procurando Helena. A governanta de longa data tinha pedido ajuda extra na propriedade dos Moretti, e as preocupações recentes com segurança faziam com que Dante quisesse que todo funcionário novo fosse avaliado com cuidado. Ele deveria ter ido direto até a atendente. Em vez disso, parou. Carla ainda estava falando. Ela não precisa de muito. Quarto, comida, o que vocês quiserem pagar para ela. O olhar de Dante foi da garrafa na mão de Carla até Helena. A cabeça dela estava baixa de novo. Os dedos estavam entrelaçados tão apertados que os nós dos dedos tinham começado a ficar pálidos. Dante olhou de volta para Carla. O que exatamente a senhora está oferecendo? Carla se virou. A expressão dela mudou na hora que o reconheceu. O medo chegou primeiro, depois o cálculo. Senhor Moretti. Dante não disse nada. Carla ajeitou a roupa com uma das mãos. A outra continuava presa na garrafa. Minha filha precisa de emprego. Dante olhou de novo para Helena. Precisa mesmo? O sorriso de Carla vacilou. Ela me deve. Eu alimentei ela, dei casa para ela, cuidei dela todos esses anos. Helena ergueu os olhos. Não conseguia ver a boca de Dante direito de onde estava, mas conseguia ver a da mãe, e aquilo bastava. Carla continuou. Tenho dívidas. Ela pode trabalhar para pagar. A expressão de Dante endureceu. Quanto? Carla piscou. Depois disse o valor. O braço direito de Dante se mexeu atrás dele. Chefe. Dante ergueu uma mão. Silêncio. Ele enfiou a mão dentro do paletó, tirou um maço grosso de dinheiro e o estendeu para Carla. Os olhos dela brilharam. Helena fitou o dinheiro. Por um segundo horrível, a sala inteira pareceu desaparecer. A garrafa da mãe, o dinheiro, o estranho poderoso e Helena ali parada enquanto colocavam um preço nos anos da vida dela que aparentemente pertenciam a outra pessoa. Carla estendeu a mão avidamente para o dinheiro. Dante não soltou. Olha para mim. Carla olhou. Quando a senhora pegar isso, a dívida com a senhora acaba. Carla assentiu. Claro, a senhora não procura ela por dinheiro. Outro aceno. Não vai atrás dela quando isso acabar. O sorriso de Carla enfraqueceu. Os olhos de Dante ficaram ainda mais frios. E a senhora nunca mais põe preço na sua filha. Carla engoliu em seco, depois assentiu. Dante soltou o dinheiro. Ela pegou na hora. E foi nesse momento que Helena finalmente olhou para ele. Dante ainda estava de frente para a mãe dela, mas o olhar tinha se deslocado até ela. Helena sustentou o olhar. A maioria das pessoas olhava para ela com uma de três coisas: pena, impaciência ou a gentileza exagerada reservada para alguém que já tinham decidido que era indefeso. Dante Moretti não olhava com nenhuma delas. Ele estava estudando. E Helena estava estudando ele de volta. Viu a tensão ainda presa na mandíbula dele, o jeito como os dedos dele tinham se apertado de leve antes de soltar o dinheiro, o rápido olhar que ele deu para a garrafa de Carla, depois o jeito como a atenção dele voltou para Helena. Ele estava com raiva, mas não dela. Helena entendeu isso sem ouvir uma única palavra. Carla começou a contar o dinheiro. 1 vez, 2, 3. Não abraçou Helena, não a tocou, nem sequer levantou os olhos. Aquilo doeu mais do que Helena esperava. Ela se abaixou e pegou a pequena bolsa que continha tudo que possuía. Dante se virou para a porta, depois parou. Olhou para trás, para ela. A boca dele se moveu devagar o suficiente para Helena entender. Você não precisa vir comigo. Helena congelou. Carla finalmente ergueu os olhos. Dante continuou. O dinheiro quitou uma dívida. Uma pausa. Não comprou você. Algo dentro de Helena mudou. Pequeno, mas inegável. Dante apontou para a saída. A decisão era dela. Helena olhou para a mãe. Carla já estava contando o dinheiro de novo, então Helena seguiu Dante para fora. Uma SUV preta esperava na calçada. 2 guardas dos Moretti estavam por perto. São Paulo se movia ao redor deles. Carros passando, pedestres apressados na calçada, todos absortos em vidas que não tinham nada a ver com a dela. Helena deu 3 passos em direção à SUV, depois parou. Alguma coisa tinha chamado a atenção dela. Do outro lado da rua,
Um homem estava parado perto de um sedã escuro. Um dos seguranças de Dante se aproximou dele. Trocaram algumas palavras que Helena não conseguiu ler daquela distância. Depois apertaram as mãos. Comum. Só que Helena continuou observando. As mãos deles ficaram juntas meio segundo a mais do que deveriam. Um objeto minúsculo passou entre as palmas. Os dedos do segurança se fecharam em volta dele. Depois, os dois se separaram. Os olhos de Helena se estreitaram. Dante percebeu. Já tinha chegado à SUV quando olhou para trás e a encontrou fitando o outro lado da rua. Seguiu o olhar dela. Tarde demais. O estranho já estava indo embora. Dante olhou para Helena. O que foi? Helena leu a pergunta. Os olhos dela foram de Dante até o segurança, que agora se aproximava da SUV como se nada tivesse acontecido. Depois voltaram para Dante. Ela não respondeu. Ainda não. Porque Helena Rossi tinha aprendido algo muito antes de Dante Moretti entrar na vida dela. As pessoas tomavam cuidado com o que diziam perto de homens perigosos. Tomavam cuidado com o que diziam perto da polícia. Tomavam cuidado com o que diziam perto de inimigos. Mas perto de uma mulher surda, achavam que podiam esconder qualquer coisa, porque presumiam que ela não ouvia nada. E esse engano estava prestes a se tornar muito perigoso. A propriedade dos Moretti ficava atrás de portões de ferro de quase 4 metros, na região norte de São Paulo. Pedra, vidro, aço preto. Câmeras de segurança posicionadas com tanto cuidado que quase cada palmo da propriedade podia ser observado de algum ponto. Para a maioria das pessoas, parecia inexpugnável. Para Helena Rossi, parecia uma casa que já esperava problemas. A SUV passou pelos portões logo depois do meio-dia. Helena ficou sentada em silêncio no banco de trás. Dante sentava-se à frente dela. Não tinha tentado falar durante o trajeto. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque, 10 minutos antes, Dante Moretti tinha descoberto que falar com Helena exigia algo que a maioria das pessoas raramente dava a qualquer um, a atenção total. Quando ele perguntou se ela estava confortável, ela apontou para os próprios olhos. Dante entendeu. Olhe para mim. E ele olhou. E quando falou de novo, fez questão de deixar que ela visse a boca dele. Esse pequeno ajuste disse a Helena algo sobre ele. Ele aprendia rápido. O veículo parou. Dante desceu primeiro. Helena seguiu. Depois congelou. A mansão era enorme, mas havia algo estranho nela. Havia gente se movendo por toda parte. Guardas, empregadas, jardineiros, motoristas. Ainda assim, o lugar parecia vazio. Não fisicamente, emocionalmente. Como se todo mundo soubesse exatamente onde tinha permissão para ficar. E exatamente quanto de si mesmo podia trazer consigo. Uma mulher de cabelo grisalho desceu apressada os degraus da entrada. Senhor Moretti. Dante se virou. Helena observou as bocas deles. Dona Álvares, esta é a Helena Rossi. Dona Álvares olhou para Helena, depois para Dante. Dante acrescentou algo que Helena entendeu perfeitamente. Ela só trabalha aqui se quiser. A expressão de Dona Álvares suavizou. Ela se voltou diretamente para Helena antes de falar. Seja bem-vinda. Helena entendeu e sorriu. Dante percebeu. Foi a primeira vez que a viu sorrir. Desviou o olhar antes que alguém percebesse que ele tinha percebido. Os primeiros dias passaram devagar. Helena foi aprendendo a mansão, não só os cômodos, mas o ritmo dela. A cozinha ficava mais agitada pouco antes das 7. A segurança trocava de turno às 6 da manhã e às 6 da tarde. Dona Álvares conferia todas as janelas do andar térreo pessoalmente antes de dormir. Um guarda sempre tomava café antes de começar a ronda. Outro batucava os dedos na coxa toda vez que Dante se aproximava. O elevador de serviço criava uma vibração fraca no chão da despensa antes das portas se abrirem. Helena notava tudo. Era assim que ela vivia, e como a maioria das pessoas presumia que ela não notava nada, raramente se preocupavam em se esconder perto dela. Na quarta manhã, Helena estava limpando talheres quando viu a auxiliar de cozinha, Rosa, estender a mão para o fogão. Os olhos de Helena se estreitaram. A chama de um dos queimadores estava errada, baixa demais, tremulando de forma estranha. Sentiu um cheiro fraco gás. Helena atravessou a cozinha depressa
e segurou o pulso de Rosa antes que ela acendesse o segundo queimador. Rosa se afastou bruscamente. O que você está fazendo? Helena não conseguia entender ela de lado. Apontou. Dona Álvares se aproximou. Segundos depois, a cozinha foi evacuada. Encontraram uma conexão de gás danificada atrás do fogão. Rosa agradeceu Helena várias vezes. O técnico de manutenção chamou aquilo de sorte. Dante soube da história naquela noite. Não disse nada. 2 dias depois, Helena impediu Dona Álvares de abrir um armário alto. A senhora franziu a testa. Helena apontou para a dobradiça. Um parafuso quase tinha se soltado por completo. A porta do armário estava a segundos de cair. Mais uma coincidência. Depois Dante perdeu uma abotoadura de prata que tinha sido do pai dele. 3 funcionários vasculharam o escritório. Helena entrou, olhou embaixo de uma poltrona de couro e a encontrou em segundos. Dante fitou a abotoadura na palma dela. Como? Helena pegou o caderno. Escreveu. Eu vi o reflexo dela na janela ontem. Dante leu a frase 2 vezes, depois olhou para ela. Não é sorte, é memória, é atenção. Naquela noite, Dante se pegou pensando em Helena Rossi, quando não tinha absolutamente nenhum motivo para estar pensando em Helena Rossi. Então, naturalmente, ele criou um. Queria ter certeza de que a funcionária mais nova estava se adaptando bem, só isso. Pelo menos, foi o que Dante disse a si mesmo. 3 dias depois, Helena estava levando roupas de cama dobradas para o andar de cima, quando notou uma menininha sentada no fim de um corredor. 7 anos, cabelo escuro, pés descalços, um caderno de desenho apoiado nos joelhos. Helena parou. A criança a fitou. Helena sorriu. Nada. Continuou andando. Na manhã seguinte, a menina estava lá de novo. Dessa vez, Helena sentou-se a alguns passos de distância. Não falou, não se aproximou, não perguntou o nome dela. Simplesmente tirou o caderno e desenhou um gato horrível. A menina olhou para o desenho, depois para Helena, depois de volta para o gato. A boca dela se contraiu. Helena exagerou as orelhas enormes do gato. A menina pegou o lápis. Embaixo do gato de Helena, desenhou um cachorro ainda pior. Helena sorriu. A criança sorriu de volta. Nenhuma das duas percebeu Dante parado no outro extremo do corredor. Ele tinha parado de andar. O nome da menina era Lucia Moretti, sobrinha dele, e em 3 anos, Dante tinha gasto mais dinheiro com especialistas do que a maioria das famílias ganhava numa vida inteira. Lucia conseguia falar. Os médicos tinham confirmado. Ela simplesmente não falava. Não desde a noite em que a mãe morreu. A irmã mais nova de Dante, Isabela. Helena não sabia nada disso. Só sabia que havia uma menininha triste sentada ao lado dela, que parecia aliviada por conhecer alguém que não exigia palavras. Dante os observou por alguns segundos, depois se afastou em silêncio. Mas algo o seguiu. Algo que ele não sentia dentro daquela casa havia anos. Esperança. Lucia passou a esperar por Helena todas as manhãs. No início, se comunicavam por desenhos, depois gestos, depois Helena começou a ensinar sinais simples. Comer, dormir, feliz, triste, seguro. Lucia aprendia rápido. Dante aprendia mais devagar. Nunca teria admitido que estava aprendendo alguma coisa. Mas Helena percebeu que ele observava. Uma noite, ela o flagrou praticando o sinal de boa noite do lado de fora do quarto de Lucia. Ele fez errado. Helena cobriu a boca para esconder um sorriso. Dante a viu. Os olhos dele se estreitaram. Errado? Helena assentiu. Aproximou-se e ajustou os dedos dele com cuidado. Dante ficou completamente parado. As pontas dos dedos dela tocaram a mão dele por mal 2 segundos, mas algo naquele contato pareceu mudar o ar entre eles. Helena o soltou na hora. Dante tentou o sinal de novo. Certo dessa vez. Ela sorriu. Ele deveria ter ido embora. Em vez disso, fez o sinal mais uma vez, só para vê-la sorrir de novo. Os desenhos de Lucia mudaram conforme ela foi ficando à vontade com Helena. Flores, cachorros, a mansão, o tio, a mãe. Helena reconheceu Isabela pelas fotos do andar de cima, mas uma imagem aparecia repetidamente. 2 carros, um prateado, o outro escuro. Atrás do segundo carro, Lucia sempre pintava uma lanterna traseira de vermelho. No início, Helena não deu importância.
Crianças repetem imagens, memórias viram símbolos. Depois notou outra coisa. Sempre que Lucia desenhava a lanterna vermelha, também desenhava um homem. Nunca um rosto, só uma figura alta ao lado do segundo carro. Uma tarde, passos entraram no quarto. Helena não os ouviu. Lucia sim. O corpo inteiro da criança mudou. O lápis parou. Os ombros se enrijeceram. Ela cobriu o desenho depressa. Helena olhou para a porta. Marco Bellini estava ali. O consigliere de Dante, elegante, impecável, sorridente. Estava com a família Moretti havia quase 15 anos. Marco cumprimentou Lucia calorosamente. A criança desviou o olhar. Depois a atenção dele foi para Helena. Então essa é a famosa empregada. Helena leu os lábios dele. Marco pareceu momentaneamente surpreso. Virou-se para Dona Álvares. Ela lê lábios. Dona Álvares assentiu. Marco olhou de volta para Helena. O sorriso continuou, mas algo por trás dele mudou. Só um pouco. A maioria das pessoas não teria notado. Helena notou. Naquela noite, Dante encontrou o desenho de Lucia sobre a mesa dele. Helena o tinha deixado ali. 2 carros, uma lanterna vermelha quebrada, um homem sem rosto. Dante fitou o desenho. Depois Helena. O que isso significa? Ela escreveu. Eu não sei. Depois. Mas ela desenha isso sempre que lembra da mãe. O rosto de Dante se fechou. Isabela tinha morrido 3 anos antes quando o carro dela saiu de uma pista molhada. Lucia estava no banco de trás. A polícia acreditava que Isabela tinha perdido o controle. Dante também acreditava, porque acreditar em outra coisa significava aceitar que alguém tinha assassinado a irmã enquanto a sobrinha assistia. Olhou de novo para o desenho. Helena observou a mão dele. Os dedos tinham se apertado em volta do papel. Ele não estava com raiva. Estava com medo. Ela estendeu a mão, depois parou. Dante percebeu. Devagar, pousou a mão sobre a mesa entre eles. Helena colocou a dela por cima, sem palavras. Dante não precisava delas. Pela primeira vez em anos, alguém tinha entendido o luto dele sem pedir que ele explicasse. O primeiro aviso sério veio numa quinta-feira. Helena estava lustrando uma mesa numa das salas de estar do andar térreo, quando 2 homens entraram, Marco e Victor Hale, um dos capitães de Dante. Nenhum dos 2 pediu para ela sair. Por que pediriam? Para eles, ela era móvel que respirava. Marco deliberadamente virou o corpo para longe dela. Victor não. Helena captou fragmentos. Quinta-feira, armazém, rota mudada. Depois, Dante não sabe. A mão de Helena parou de se mexer. Só por um segundo. Marco olhou na direção dela. Ela voltou a lustrar na mesma hora. Naquela tarde, o comboio de Dante mudou de direção 12 minutos antes de chegar a um armazém na Zona Sul. Viaturas policiais desceram sobre a rota original minutos depois. Alguém tinha vazado a informação. Dante voltou para casa furioso. 3 homens sabiam da rota original. Marco era um deles. Mas Marco tinha servido a família Moretti por anos. Dante se recusava a acusar um homem com base em suspeita. Helena tinha ainda menos que isso. Fragmentos, um olhar, uma conversa que não tinha entendido por completo. Então ficou calada, mas passou a observar. E o que viu a preocupou. Toda quinta-feira à noite, uma câmera de segurança perto da garagem dos fundos se deslocava para longe da entrada de serviço. 11 minutos depois, voltava. Exatamente 11. O guarda responsável alegava que a câmera estava com defeito. Helena o observou, explicando isso a Dante. A boca dele dizia defeito. Os olhos dele não paravam de ir até Marco. Naquela noite, Helena carregava uma bandeja quando Lucia dobrou uma esquina correndo. Uma tigela de vidro decorativa tombou de um console. Helena a viu caindo. Empurrou Lucia para o lado. A tigela se espatifou. Um caco cortou a palma da mão de Helena. Dante chegou segundos depois. Viu sangue, depois Lucia, depois Helena. A expressão dele mudou na hora. Sente-se. Helena leu os lábios dele. Obedeceu. Dona Álvares foi buscar o kit de primeiros socorros. Dante o tirou das mãos dela. Limpou a palma de Helena com as próprias mãos. Os movimentos dele foram inesperadamente cuidadosos.
Helena observou o rosto dele. Ele parecia mais irritado do que o ferimento justificava. Escreveu com a mão que não estava machucada. A Lucia está bem. Dante leu. Eu sei. Helena acrescentou. Então por que você está com raiva? Dante olhou para ela. Porque você se machucou. A resposta chegou até a boca dele, mas nunca saiu. Em vez disso, ele enrolou a bandagem em volta da palma dela. Helena o observou esconder a verdade. Depois sorriu de leve. Dante franziu a testa. O quê? Ela escreveu. Você é péssimo mentindo. A sobrancelha dele se ergueu. Helena acrescentou outra frase. Sua boca mente melhor do que seus olhos. Por vários segundos, Dante Moretti não disse nada. Depois algo quase impossível aconteceu. Ele riu, baixinho, rapidamente, mas de verdade. Dona Álvarez ouviu da porta. Parou de andar porque aquele som estava sumido da casa dos Moretti havia 3 anos. Mais tarde, naquela noite, Helena passou pelo escritório de Dante. Marco estava lá dentro. As costas dele parcialmente voltadas para ela. Dante estava de frente para ele. Marco disse alguma coisa. Helena captou só as últimas palavras. E a surdinha. A expressão de Dante endureceu. Marco continuou. Dessa vez, Helena não conseguiu ver a boca dele, mas viu a de Dante. Ela não é da sua conta. Helena se afastou, antes que qualquer um dos dois a notasse. Dentro do escritório, Marco sorriu. Cuidado, Dante. Os olhos de Dante se estreitaram. Com o quê? Com confiar nas pessoas, só porque você está sozinho. O rosto de Dante ficou completamente imóvel. Marco o conhecia havia tempo suficiente para reconhecer o aviso. Mudou de assunto. Mas naquela noite, Dante Moretti fez algo que nunca tinha feito antes. Mandou alguém investigar Marco Bellini discretamente. A investigação não encontrou nada. Esse era o problema. Os registros de Marco eram impecáveis. Impecáveis demais. Nenhum pagamento inexplicado. Nenhuma ligação suspeita. Nenhum encontro com famílias rivais. Nada. Dante quase se sentiu envergonhado por duvidar dele. Então Helena viu o anel. Aconteceu enquanto Lucia desenhava. Outro carro. Outra lanterna vermelha. Outro homem sem rosto. Mas dessa vez, Lucia acrescentou algo na mão dele. Um círculo. Uma pedra escura. Helena fitou o desenho. Já tinha visto aquele formato antes. Marco usava um anel de sinete pesado na mão direita. Pedra preta. Borda de prata. Ainda assim, um anel não provava nada. Helena se recusava a transformar suspeita em certeza só porque não gostava do jeito como Lucia reagia perto dele. Então continuou observando. Naquela noite, viu Marco entrar no corredor dos fundos. 11 minutos depois, a câmera de segurança voltou à posição normal. Helena o seguiu, sem chegar perto o suficiente para ser vista. Marco entrou na garagem. Um guarda esperava. Conversaram. Helena não conseguia ver o bastante. Depois Marco tirou algo do bolso, um envelope pequeno. O guarda pegou. Helena deu um passo para trás. O pé tocou num balde de metal. Ele se moveu. A vibração percorreu o chão. Ela sentiu. O guarda ouviu. A cabeça dele virou de repente em direção ao corredor. Helena se moveu, rápido. Alcançou a escada de serviço bem quando a porta atrás dela se abriu. Desceu, 1 andar, 2, depois uma mão segurou o pulso dela. Helena se virou. Dante! A respiração dela estava acelerada. A expressão dele mudou quando viu o rosto dela. O que aconteceu? Helena apontou para cima, depois pegou o caderno. As mãos tremiam. Dante o segurou firme enquanto ela escrevia. Marco apagou o guarda da garagem. Dante leu. Silêncio. Depois, a câmera. Toda quinta-feira, 11 minutos. Dante olhou para a escada. Helena segurou a manga dele antes que ele se movesse. Ele olhou de volta. Ela escreveu. Não deixa ele saber que você sabe. Dante a fitou. Aquilo não era medo falando. Era estratégia. E pela primeira vez, Dante entendeu algo que o incomodou. Helena não era apenas observadora. Ela entendia gente perigosa porque tinha passado a vida inteira sobrevivendo a uma. As semanas seguintes os mudaram. Dante começou a incluir Helena em coisas que nenhuma empregada deveria ser incluída. Não os negócios da máfia. Observação. Mostrou fotografias,
Perguntou se ela reconhecia homens, deixou que examinasse imagens antigas de segurança da noite em que Isabela morreu, e em algum ponto entre essas noites, a distância entre eles ficou mais difícil de manter. Dante aprendeu mais sinais. Helena começou a deixar livros no escritório dele. Ele passou a arrumar desculpas para estar em casa na hora do jantar, quando ela ajudava Lucia com as lições. Então, numa noite, Helena riu de outro erro no jeito dele sinalizar. Dante levou a mão até o rosto dela. Parou. Os dedos ficaram a centímetros da bochecha dela. O sorriso de Helena sumiu. Nenhum dos dois se mexeu. Ele queria tocar nela. Ela sabia. Ele sabia que ela sabia. Então Dante baixou a mão. A expressão de Helena mudou. Não rejeição. Confusão. Dante deu um passo para trás. Tinha pago a dívida da mãe dela, dado emprego a ela, dado um quarto a ela. Se cruzasse aquela linha, como poderia saber se Helena o escolhia livremente? Então se afastou. Helena o viu ir embora e entendeu tudo errado. Os boatos começaram devagar. Uma empregada passando tempo demais no escritório de Dante. Uma funcionária sentada ao lado de Lucia nas refeições em família. Dante aprendendo língua de sinais. Helena recebendo privilégios que ninguém mais recebia. Marco nunca espalhou os boatos ele mesmo. Era esperto demais para isso. Apenas deixava que as pessoas certas notassem as coisas certas. Logo, Helena percebeu a diferença. Sorrisos desapareciam quando ela entrava nos cômodos. Conversas paravam. As pessoas desviavam o olhar. Ela não conseguia ouvir os cochichos, mas exclusão tem uma língua própria. Então Marco a abordou sozinha. Ficou de frente para ela de propósito para que entendesse. As pessoas acham que você está se aproveitando dele. Helena se enrijeceu. Marco sorriu com gentileza. Dante tem inimigos. Eles vão usar você contra ele. Helena não disse nada. Você se importa com ele? Aquela pergunta doeu porque a resposta veio rápido demais. Sim, Marco percebeu. Então vá embora, antes que se importar com você, o torne fraco. Naquela noite, Helena fez as malas. Uma bolsa pequena, a mesma que tinha levado para a SUV de Dante. Chegou até a metade do hall de entrada, antes de Dante aparecer no topo da escada. Ele viu a bolsa e parou. Helena. Ela ergueu os olhos. Ele desceu devagar. Aonde você vai? Ela sinalizou. Embora. Por quê? Helena hesitou. Depois eu causo problemas para você. Dante entendeu o suficiente. A mandíbula dele se travou. Não. Helena tentou passar por ele. Ele se afastou. Aquilo a surpreendeu. Não bloqueou a porta, não a segurou, não ordenou que os guardas a impedissem. Em vez disso, Dante enfiou a mão no bolso. Tirou um documento dobrado. Helena reconheceu o acordo de dívida da mãe. Dante o rasgou ao meio, depois de novo e de novo. Os pedaços caíram entre eles. Helena fitou. Dante fez questão de que ela visse a boca dele. Eu paguei uma dívida. Uma pausa. Nunca comprei você. Os olhos de Helena marejaram. Você não me deve nada. Ele apontou para a porta. Se quiser ir, vá. Depois a mão dele caiu. Pela primeira vez, Dante Moretti pareceu inseguro. Mas se ficar, engoliu em seco. Fique porque quer. Helena olhou para a porta aberta. A liberdade estava a 12 passos de distância. Sem mãe, sem dívida, sem Dante, sem ninguém decidindo onde ela pertencia. Então ela largou a bolsa. Dante soltou o ar. Helena caminhou até ele devagar. Ergueu uma mão, tocou o peito dele. O coração dele batia sob a palma dela, forte, rápido. Ela olhou para cima. Dante entendeu. Dessa vez, quando ele tocou o rosto dela, não parou. O momento durou só alguns segundos. Lucia apareceu na escada segurando o caderno de desenho. Correu até Helena, abriu o caderno e apontou. Um carro, lanterna vermelha, um homem. Mas agora, a mão tinha sido desenhada com cuidado. Num dos dedos, um anel preto. Helena e Dante se entreolharam. Depois Lucia virou várias páginas. Outro desenho. A mãe dela ao lado do carro, o homem segurando o braço de Isabela, o anel preto. O rosto de Dante mudou. Não era fúria, ainda não. Algo mais frio. Reconhecimento. Ele finalmente se lembrou. Marco tinha trocado aquele anel depois da morte de Isabela. Uma vez alegou que o original tinha se perdido.
Dante olhou para Lucia. O Marco estava lá? Lucia congelou. A boca dela se abriu. Nada saiu. Helena se ajoelhou ao lado dela. Não pressionou. Não repetiu a pergunta. Simplesmente segurou a mão de Lucia. Lucia apertou de volta. Depois apontou para o anel preto. Dante tinha a resposta, mas resposta não era prova. Então fez o que Marco jamais esperaria. Fingiu que não sabia de nada e convidou todos os membros graduados da organização Moretti para um jantar. A sala de jantar dos Moretti já tinha recebido políticos, juízes, empresários e homens cujos nomes nunca apareciam em nenhuma lista oficial de convidados. Naquela noite, 22 pessoas se sentaram sob os lustres. Marco sentou à direita de Dante, calmo, confiante, intocável. Helena circulava em silêncio entre as salas ao lado com o resto do pessoal da casa. Marco mal olhou para ela. Esse foi o último erro dele. No meio do jantar, Helena viu um dos guardas tocar 2 dedos no pulso. Do outro lado da sala, outro homem respondeu. Helena parou. Já tinha visto aquele gesto antes, do lado de fora da agência de empregos, na manhã em que Dante a encontrou. Mesmo movimento, mesma pausa. Depois, as portas dos fundos se fecharam. Um guarda as trancou. Outro levou a mão, casualmente para dentro do paletó. Os olhos de Helena dispararam na direção de Dante. Marco estava falando, sorrindo. Dante estava olhando para ele. Não tinha percebido nada. Helena deixou a bandeja cair. Estrondo. Todos os rostos se viraram. Ela apontou para o guarda. O homem levou a mão para dentro do paletó. Dante se moveu. Rápido. A sala explodiu. Cadeiras viraram. Os guardas dos Moretti sacaram armas. Um traidor avançou contra Dante. Outro tentou alcançar a entrada lateral, mas Dante tinha se preparado para a traição. Os homens leais já estavam posicionados do lado de fora. Em segundos, o golpe desmoronou. Marco continuou sentado, quase divertido. Isso é por causa dela? Dante se virou. Marco apontou para Helena. Uma empregada surda vê um gesto e de repente eu sou traidor? Helena o fitou. Marco se levantou. Você está deixando a solidão te tornar burro. A expressão de Dante não mudou. Então uma figurinha apareceu na porta. Lucia. Helena se moveu na direção dela na hora, mas Lucia não estava olhando para Helena. Estava olhando para Marco, para a mão dele, para o anel. O rosto dela perdeu a cor. Marco baixou a mão devagar. Tarde demais. Lucia se lembrou. A respiração dela mudou. Helena se ajoelhou ao lado dela. Dante deu um passo à frente. Os lábios de Lucia tremeram. 3 anos de silêncio estavam atrás deles. Depois um som saiu. Pequeno, quebrado, mas inconfundível. Marco. Dante congelou. Todos congelaram. Lucia apontou para ele. Mamãe. A voz dela falhou. Helena segurou a mão dela. Lucia tentou de novo. O Marco machucou a mamãe. Os olhos de Dante foram até Marco. Pela primeira vez, Marco Bellini pareceu com medo. E Dante estava pronto. Durante a semana anterior, os investigadores dele tinham reaberto tudo para onde as observações de Helena tinham apontado. As lacunas da câmera às quintas, os vazamentos do armazém, pagamentos roteados por empresas controladas por guardas dos Moretti, um veículo consertado 3 anos antes, sob o nome de uma empresa falsa, um sedã escuro, dano na traseira e uma lanterna traseira substituída. O veículo pertencia a uma empresa de fachada controlada por Marco. Isabella tinha descoberto que Marco estava vendendo informações dos Moretti para uma organização rival. Ela o confrontou. Marco a seguiu naquela noite, forçou o carro dela para fora da pista, e quando Lucia sobreviveu, ele contou com o trauma para manter uma menina de 7 anos em silêncio. Depois passou 3 anos posicionando os próprios homens ao redor de Dante, esperando. Aquela noite era para terminar o que tinha começado naquela estrada. Marco olhou para Helena. Tudo na expressão dele mudou. Ódio substituiu o charme. Você. Uma palavra, porque agora ele entendia. A queda dele não tinha começado com Dante. Tinha começado na manhã em que uma mulher surda viu 2 homens apertarem as mãos numa rua de São Paulo. Marco tinha presumido que Helena não ouvia. Todo mundo tinha presumido isso. E essa suposição a tinha protegido tempo suficiente para ela ver tudo.
Dante se colocou entre eles. Marco olhou para o homem que tinha traído. Você está escolhendo uma empregada em vez da própria família. O olhar de Dante endureceu. Não. Olhou para Helena. Estou escolhendo a pessoa que viu a verdade quando minha família se recusou a ver. Marco foi levado. E dessa vez, Dante não assistiu. Estava olhando para Lucia. A criança tinha falado. Helena a abraçou. E Dante percebeu que, enquanto ele passara 3 anos tentando forçar a vida a voltar para dentro de casa, Helena tinha conseguido isso simplesmente entendendo o silêncio dela. A primavera chegou tarde em São Paulo naquele ano. Mas quando chegou, a propriedade dos Moretti mudou junto com ela. Lucia não ficou tagarela de repente. Cura não funciona assim. Em algumas manhãs falava. Em outros dias preferia os sinais. Em outros ainda não dizia nada. Ninguém mais a pressionava. Especialmente Dante. Ele tinha aprendido melhor. A língua de sinais dele melhorou. Devagar, com esforço. Helena ainda ria quando ele errava alguma coisa. E Dante ainda de vez em quando errava de propósito, porque o riso dela tinha se tornado o som favorito dele, numa casa que ele um dia acreditou que nunca mais se sentiria viva. Dona Álvares aprendeu os sinais, depois Rosa, depois vários guardas. Por fim, Dante exigiu que todo funcionário que trabalhasse de perto com Helena ou com Lucia aprendesse o básico. Não porque Helena pedisse, ela nunca pediu, mas porque Dante finalmente tinha entendido uma coisa. Acessibilidade não era um favor, era respeito. O quarto com os pertences de Isabela foi reaberto, não esvaziado, não apagado, reaberto. Lucia escolheu quais fotografias queria no quarto dela. Dante guardou uma na mesa dele. O resto foi guardado com amor, não com luto, e Helena já não era mais empregada. Dante ofereceu dinheiro a ela. Ela recusou. Ofereceu um negócio a ela. Recusou também. Então Helena disse a ele o que realmente queria. Um lugar onde jovens surdos pudessem aprender habilidades práticas, encontrar trabalho e entrar em ambientes sem serem tratados como incapazes, antes mesmo de alguém saber o nome deles. Dante ouviu. 6 meses depois, o Centro Rossi foi inaugurado em São Paulo. Helena insistiu no nome, não porque quisesse homenagear a mãe, mas porque o nome também era dela. E ela tinha decidido que passaria a significar outra coisa. Numa noite, Helena encontrou Dante parado no terraço. A cidade brilhava além da propriedade. Ela se aproximou. Dante se virou antes que ela o tocasse. Tinha aprendido a não falar até que ela pudesse vê-lo. Helena sorriu. Dante sinalizou. Eu te amo. Perfeitamente. Ela ergueu uma sobrancelha, depois sinalizou de novo. Dante franziu a testa. Ela sorriu mais ainda. Ele sabia que ela estava provocando. Então se aproximou e repetiu mais devagar. Eu te amo. Helena pousou a palma no peito dele, no mesmo lugar em que tinha tocado na noite em que decidiu ficar. O coração dele batia contra a mão dela. Dante olhou para baixo, para a mão, depois de volta para ela. Quando te vi pela primeira vez, achei que você precisava ser salva. Helena observou os lábios dele. Dante sorriu de leve. Eu estava errado. Ela inclinou a cabeça. Todo mundo vivia me dizendo o que você não conseguia há mês. A mão dele cobriu a dela. Ninguém me disse o quanto você conseguia. Os olhos de Helena suavizaram. Pela maior parte da vida, as pessoas tinham acreditado que silêncio significava ausência. A mãe a tinha chamado de quebrada. Estranhos a tinham chamado de inútil. Homens perigosos tinham falado livremente na frente dela porque acreditavam que nada do que diziam a alcançava. Todos tinham cometido o mesmo engano, porque Helena Rossi ouvia o medo sem gritos, ouvia a desonestidade sem mentiras, ouvia o perigo antes de qualquer alarme soar. E em algum lugar dentro do coração frio e guardado do chefe de máfia mais solitário de São Paulo, ela tinha ouvido outra coisa. Algo que o próprio Dante Moretti tinha tido medo demais de dizer, muito antes de aprender os sinais, muito antes de finalmente encontrar as palavras. Helena já tinha ouvido o amor dele, porque algumas coisas são mais altas do que palavras.